Cristina segurava os documentos do divórcio como se fossem sua sentença de morte. Havia conseguido arrancar Felipe da vida que construíram juntos, destruído 8 anos de casamento e garantido que a jovem secretária Bianca ficasse com tudo. Mas quando Cristina apareceu naquele evento empresarial radiante ao lado de outro homem, Bianca descobriu que algumas vitórias podem se transformar na maior humilhação pública da sua vida e que nem todos os segredos ficam enterrados para sempre. Cristina estava organizando os contratos no escritório quando o celular de Felipe vibrou em cima da mesa. Ela nem prestou atenção no começo, concentrada nos documentos que precisavam ser revisados, mas o aparelho não parava de tocar. Uma mensagem atrás da outra, como se fosse urgente. Curiosa, ela se aproximou e viu o nome na tela. Bianca. Quem era essa Bianca? Felipe nunca tinha mencionado nenhuma Bianca da empresa. O coração dela começou a bater mais forte. Aquela sensação ruim que a gente sente quando algo não está certo. A tela acendeu de novo. Outra mensagem da tal Bianca. E outra. Cristina olhou para a porta do escritório. Ouviu Felipe no banheiro, a água da torneira correndo. Suas mãos tremeram quando pegou o celular. Sabia que não deveria olhar, mas alguma coisa dentro dela gritava que precisava saber. A primeira mensagem que ela leu fez o mundo desabar. Amor, não aguento mais esconder. Nosso bebê está crescendo e eu preciso que você tome uma decisão logo. Cristina leu de novo, achando que tinha entendido errado. Felipe ia ser pai. Mas como, se eles tentavam ter filhos há anos? As mãos dela tremiam tanto que quase derrubou o telefone. Rolou a conversa para cima, lendo mensagem por mensagem. Te amo, meu empresário emprestado. Mal posso esperar você se livrar dela. Nossa filha vai nascer no apartamento que ela pensa que é dela. Cada palavra era uma facada no peito. Felipe tinha uma amante e essa amante estava esperando um filho dele. O filho que Cristina sonhava em dar para ele há tanto tempo. O filho que os médicos diziam que ela não conseguia ter. Cristina sentou na cadeira, com as pernas bambas. Quantas vezes ela se culpou por não conseguir engravidar? Quantas noites chorou escondida no banheiro, achando que era uma esposa incompleta? E agora descobria que Felipe tinha conseguido um bebê com outra mulher. O barulho da torneira parou. Felipe ia sair do banheiro a qualquer momento. Cristina colocou o celular exatamente onde estava e tentou disfarçar que estava trabalhando nos contratos, mas as lágrimas não paravam de escorrer. Como ia conseguir fingir que não sabia de nada? Felipe saiu do banheiro ajustando a gravata, assoviando baixinho. Ele parecia mais feliz do que estava há tempos. Agora ela entendia o porquê. Tinha uma namoradinha grávida esperando por ele em algum lugar. Que cara é essa, amor? Felipe perguntou, vendo o rosto vermelho dela. Está chorando por quê? Cristina o encarou. 8 anos casados, 8 anos construindo uma empresa juntos. E ele perguntava com essa cara de inocente, como se não estivesse destruindo tudo pelas costas dela. Quem é Bianca? A pergunta saiu baixinho, mas cortou o silêncio do escritório como uma navalha. Felipe parou de ajustar a gravata. A expressão dele mudou na hora. O sorriso sumiu. Os ombros ficaram tensos. Ele sabia que tinha sido descoberto. Como você soube dela? Marcelo não negou. Não fingiu que não conhecia nenhuma Bianca, apenas quis saber como Cristina tinha descoberto. Seu telefone não parava de tocar. Ela mandou mensagens falando que você vai ser pai. Cristina tentou manter a voz firme, mas estava quebrando por dentro. Felipe suspirou fundo e se afastou dela, encostando na parede. Cristina, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você tem uma amante? Que ela está grávida? Que vocês fazem planos nas minhas costas? A voz dela estava subindo, toda a dor saindo de uma vez. Não foi planejado. Aconteceu. Aconteceu. Cristina se levantou indignada. Você tropeçou e caiu em cima dela. Ela engravidou de vento.
Felipe baixou a cabeça. Começou há alguns meses. Ela trabalha como nossa secretária. A gente se aproximou durante os projetos. Alguns meses? Cristina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Há quantos meses, Felipe? 6. 6 meses. Ele estava traindo ela há 6 meses e ela não tinha percebido nada. Como uma esposa não percebe que o marido tem outra há tanto tempo? Todas aquelas reuniões que se estendiam, aqueles fins de semana trabalhando, aqueles telefonemas que ele atendia na varanda. E o bebê? Ela está grávida? Sim. Felipe falou como se estivesse anunciando o tempo. Sem emoção, sem remorso. Cristina desabou na cadeira, literalmente. As pernas não aguentaram mais, e ela se sentou ali mesmo, chorando como uma criança. Todo aquele sofrimento por não conseguir dar um filho para Felipe, todas aquelas consultas médicas, todos aqueles tratamentos dolorosos, e ele tinha conseguido um bebê com a primeira mulher que apareceu. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. Escreva nos comentários de onde você está me ouvindo. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Mas o que Cristina ainda não sabia é que essa descoberta era apenas o começo de uma história muito mais sombria e que as lágrimas que derramava naquele momento seriam nada comparadas ao que estava por vir. Cristina, levanta daí! Felipe tentou ajudá-la, mas ela se afastou. Não me toca. Não me toca mais. Ela se levantou sozinha, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu vou assumir o bebê. Felipe disse isso como se estivesse fazendo um favor para ela. Bianca merece. E eu não mereço nada? Você é uma mulher incrível, Cristina, mas não consegue me dar filhos. Bianca conseguiu. A crueldade dessa frase ecoou no escritório. Cristina olhou para o homem com quem tinha casado, com quem tinha sonhado construir uma família e viu um estranho. Um homem frio, capaz de jogar na cara dela a coisa que mais a machucava. Então é isso? Você vai me abandonar por causa de uma barriga? Não é só a barriga, é que com Bianca eu me sinto renovado. Ela é diferente. Ela é o quê? Mais bonita? Mais nova? Fala logo. Felipe hesitou. Mas a verdade saiu. Ela é tudo que eu sempre procurei numa mulher. Aquelas palavras foram o tiro final. Cristina percebeu que tinha perdido não apenas o marido, mas também a ilusão de que algum dia tinha sido amada por ele. Se Bianca era tudo que ele sempre procurou, então ela nunca tinha sido nada. Eu vou fazer as malas. Felipe se levantou e começou a pegar roupas do armário. Você vai embora hoje? Bianca está me esperando, já aluguei um apartamento para nós. Cristina não conseguia acreditar. Ele já tinha apartamento com a amante, já tinha uma vida montada enquanto ela fazia o trabalho de empresária sozinha. Quantas noites ela tinha preparado apresentações esperando ele chegar, sem saber que ele estava construindo uma família nova com outra mulher. Felipe encheu 2 malas com suas coisas mais importantes. Cristina ficou parada no canto do escritório, vendo toda a vida dela sendo desmanchada em questão de minutos. 8 anos resumidos em 2 malas. Quando ele terminou, se aproximou dela. Cristina, eu sinto muito. Você não merecia descobrir assim. E como eu merecia descobrir quando Bianca estivesse na maternidade parindo seu filho? Felipe não respondeu. Pegou as malas e se dirigiu para a porta. Na hora que ia sair, o telefone dele tocou. Ele atendeu na frente de Cristina sem nenhum pudor. Oi, meu amor, já estou indo. Sim, ela já sabe de tudo. Felipe olhou para Cristina enquanto falava. Não foi difícil. Ela entendeu a situação. Cristina sentiu uma raiva subir pelo peito que nunca tinha sentido na vida. Como ele ousava dizer que ela tinha entendido a situação? Como ousava conversar com a amante na frente dela, como se ela fosse um móvel do escritório? Conta para ela que eu não entendi nada.
Cristina falou alto o suficiente para Bianca ouvir do outro lado da linha. Conta que depois de anos de casamento, eu não entendi como você virou um homem sem caráter. Felipe desligou o telefone rapidamente. Não precisa ser grosseira. Grosseira? Eu? Cristina riu, mas não tinha nada de engraçado naquela risada. O grosseiro aqui não sou eu. Ele saiu sem olhar para trás. Cristina ouviu o carro ligando no estacionamento. O portão se abrindo, o barulho do motor se afastando. E então, finalmente, o silêncio. Um silêncio que doía mais que qualquer grito. Ela se olhou no espelho do banheiro do escritório. Cabelos despenteados, rosto inchado de tanto chorar, blusa amarrotada. Era assim que anos de casamento terminavam. Com ela destroçada no escritório vazio, enquanto Felipe corria para os braços de uma mulher grávida do filho que deveria ser dela. Naquela noite, Cristina dormiu sozinha no apartamento que um dia dividiu com Felipe. Mas pela primeira vez, a cama pareceu imensa e gelada. E ela não fazia ideia de que aquilo era apenas o começo. O pior ainda estava por vir. Semanas se passaram e Cristina descobriu que a dor da traição era como um ferimento que não cicatrizava. Cada manhã, ela acordava esperando que aquilo tivesse sido um pesadelo terrível, mas o lado vazio da cama confirmava que tudo era real demais. Foi quando as mensagens começaram a chegar pelo WhatsApp que Cristina entendeu o tamanho da humilhação pública que estava enfrentando. A primeira foto mostrava Felipe e Bianca entrando numa loja de bebês no shopping mais luxuoso da cidade. Ela estava radiante, com a barriga já bem aparente, escolhendo um berço que custava mais que muitas pessoas ganham em um ano. A segunda foto doeu ainda mais. Bianca estava postando nas redes sociais com a barriga à mostra, escrevendo: "Quando uma porta se fecha, um portão se abre. Meu amor finalmente se libertou do passado, e agora somos só nós três. Eu, ele e nossa princesa." Cristina leu aquele post dezenas de vezes. Se libertou do passado. Era assim que Bianca se referia a ela. Como se 8 anos de casamento fossem apenas um obstáculo que Felipe tinha superado. Como se ela fosse um móvel velho que finalmente tinha sido jogado fora. Mas foi a terceira foto que fez Cristina entender que Felipe não tinha apenas a abandonado. Ele tinha planejado apagar qualquer vestígio dela, da vida dele. A imagem mostrava Bianca dentro do apartamento onde Cristina tinha vivido, redecorando tudo. Suas plantas estavam sendo substituídas. O jardim da varanda, que ela cuidava todos os fins de semana, estava sendo reformado. Bianca não estava apenas ficando com o marido de Cristina, estava ficando com a vida inteira dela. Contudo, a história tinha um lado que poucos conheciam e que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Naquele mesmo dia, Cristina recebeu a visita de um advogado, um homem elegante, com pasta de couro cara e sorriso profissional. Ele entregou uma pilha de papéis que fariam qualquer pessoa desabar. "Senhora, seu marido está pedindo o divórcio e aqui estão as condições que ele está oferecendo." Cristina leu cada linha daqueles documentos, sentindo o coração se despedaçar mais um pouco. Felipe queria ficar com a empresa que eles tinham construído juntos, com o apartamento, com as economias, com tudo. Para ela, ele oferecia uma quantia que mal dava para se manter por alguns anos. "E se eu não aceitar?" O advogado ajustou os óculos. "Senhora, seu marido tem recursos para prolongar esse processo por anos, e durante esse tempo a senhora não terá acesso a nada, nem à empresa, nem ao dinheiro. Ele sugere que aceite a proposta para evitar constrangimentos maiores." Constrangimentos maiores. Como se não fosse constrangimento suficiente descobrir que o marido tinha uma amante grávida e agora queria deixar a esposa na miséria. Qual é a pressa dele? O bebê vai nascer em alguns meses. Seu marido quer regularizar a situação antes disso.
Regularizar a situação, que expressão elegante para dizer que Felipe queria se livrar da esposa legítima antes de oficializar a nova família. Cristina assinou os papéis naquele mesmo dia. Não porque concordava, mas porque não tinha forças para brigar. Cada dia que passava, ela se sentia mais sozinha, mais cansada, mais invisível. Era como se Bianca tivesse roubado não apenas seu marido, mas também sua vontade de lutar. Dias depois, chegou a pior notícia. Uma conhecida ligou, contando que tinha visto Felipe no cartório, mudando seu testamento. Tudo o que ele possuía agora seria deixado para Bianca e o bebê. Se alguma coisa acontecesse com ele, Cristina não herdaria nem o relógio que tinha dado de presente no aniversário de casamento. A humilhação final veio quando Cristina foi obrigada a sair do apartamento. Bianca queria se mudar antes do bebê nascer, e Felipe tinha dado um prazo de 1 semana para Cristina retirar suas coisas. Cristina passou aquela semana embalando 8 anos de vida em caixas de papelão. Cada objeto que ela guardava contava uma história. A louça que tinham ganhado de casamento, as fotos das viagens que fizeram juntos, os livros que liam antes de dormir. Tudo indo para caixas, como se fossem apenas objetos sem valor. No último dia, quando ela estava retirando as últimas coisas, Bianca chegou com Felipe para supervisionar a mudança. Cristina a viu pessoalmente pela primeira vez e teve que admitir que entendia o fascínio de Felipe. Bianca era realmente linda, jovem, loira, com aquele brilho especial que as mulheres grávidas têm. Nossa, você guardou muita coisa inútil, Bianca comentou, olhando as caixas de Cristina. Ainda bem que vou poder redecorar tudo do zero. Felipe não disse nada. Ficou parado, vendo Cristina carregar sozinha as caixas mais pesadas, como se ela fosse uma funcionária contratada para a mudança. Felipe, pode me ajudar com essa caixa? Cristina pediu, apontando para uma caixa cheia de livros. Bianca está grávida. Não posso carregar peso e deixar ela nervosa. Ele respondeu, sem nem olhar para Cristina. Bianca sorriu vitoriosa. É verdade. O médico falou que eu preciso evitar qualquer tipo de estresse. E ver ex-esposa é meio estressante, né? Cristina carregou a caixa sozinha e todas as outras também. Felipe ficou ao lado de Bianca, com a mão na barriga dela, como se estivesse protegendo um tesouro. Quando Cristina colocou a última caixa no caminhão de mudança, Bianca fez questão de dar um último golpe. Cristina, sem querer ser má, mas você devia aproveitar essa mudança para recomeçar a vida. Procurar alguém da sua idade, alguém que não queira ter filhos. Porque convenhamos, né? Você já tentou com Felipe por tantos anos e nunca conseguiu. Talvez seja melhor assumir que não é para ter mesmo. Cada palavra de Bianca era como um soco no estômago. Cristina olhou para Felipe, esperando que ele falasse alguma coisa que defendesse minimamente a dignidade dela. Mas ele continuou calado, acariciando a barriga da namorada. Você tem razão, Cristina respondeu, surpreendendo os dois. Eu realmente preciso recomeçar minha vida. Bianca sorriu, achando que tinha vencido completamente. Mas alguma coisa no tom de voz de Cristina fez Felipe franzir a testa. Havia uma determinação ali que ele não esperava. Cristina subiu no caminhão de mudança e acenou para os dois. Cuidem bem do apartamento. Eu construí ele com muito amor. Enquanto o caminhão se afastava, Cristina viu pelo retrovisor Bianca e Felipe entrando no apartamento que um dia foi dela. Bianca estava rindo, apontando para a varanda, provavelmente planejando todas as mudanças que faria. Naquele momento, dirigindo para o apartamento minúsculo que tinha conseguido alugar, Cristina tomou uma decisão. Não ia ficar chorando para sempre. Não ia deixar que Bianca e Felipe pensassem que tinham destruído ela completamente. Eles achavam que tinham vencido.
Achavam que tinham conseguido tudo o que queriam sem consequências. Mas a vida tem uma forma curiosa de ensinar lições para quem pensa que pode pisar em cima dos outros sem nenhum problema. Enquanto dirigia pela cidade, vendo a vida seguindo normalmente para todas as outras pessoas, Cristina fez uma promessa silenciosa para si mesma. Não ia ficar para sempre na posição de vítima. Ia descobrir uma forma de se reerguer, de se reconstruir, de provar que valia muito mais do que Felipe e Bianca imaginavam. Mas o que ela ainda não sabia é que as respostas que procurava estavam muito mais próximas do que imaginava, e que descobrir a verdade sobre Bianca mudaria tudo. O apartamento que Cristina conseguiu alugar ficava num prédio simples, longe de tudo que ela conhecia. 2 quartos pequenos, cozinha apertada e uma janela que dava para o muro do vizinho. Era o oposto completo do apartamento espaçoso onde tinha vivido por tantos anos, mas era o que seu dinheiro permitia. Nas primeiras semanas, ela ainda tinha esperanças de que as amigas aparecessem para visitá-la, para dar apoio, para mostrar que não estava completamente sozinha no mundo. Mas o telefone não tocava. As mensagens no WhatsApp diminuíam a cada dia. E quando chegavam eram sempre do mesmo tipo. Cristina, soube do divórcio. Que situação difícil, né? Mas a vida segue. A primeira traição das amigas veio através de Carla, sua melhor amiga há 10 anos. Elas tinham dividido segredos, viagens, tardes inteiras, conversando sobre os maridos, os sonhos, os medos. Cristina pensava que se alguém ia ficar do lado dela, seria Carla. Foi quando viu as fotos no Instagram que entendeu como estava enganada. Carla estava no chá de bebê de Bianca, sorrindo, brindando, comemorando como se nada tivesse acontecido. Na legenda, ela escreveu: celebrando a vida e os novos começos com pessoas especiais. Cristina olhou aquela foto dezenas de vezes, tentando entender como uma pessoa que dizia ser sua amiga podia estar comemorando com a mulher que tinha destruído seu casamento. A explicação chegou no dia seguinte, através de uma mensagem fria de Carla. Cristina, você precisa entender que a gente não pode escolher lados. Felipe é nosso amigo também. Bianca parece ser uma pessoa legal, e eles estão felizes. Não podemos ficar presas no passado. Presas no passado. Como se 8 anos de casamento fossem apenas uma fase que Cristina precisava superar rapidamente para não incomodar ninguém. A segunda traição veio de forma ainda mais cruel. Cristina descobriu que tinha perdido vários contratos na empresa de consultoria onde trabalhava. O chefe, Sr. Roberto, a chamou numa sexta-feira e explicou com constrangimento que iam ter que reduzir o departamento dela. É uma questão econômica, Cristina. Você entende, né? Mas Cristina não era ingênua. Sabia que Felipe tinha influência naquela empresa. Tinha vários contratos com eles, movimentava muito dinheiro. E agora que ela não era mais esposa dele, tinha virado um problema. Senhor Roberto, isso tem a ver com meu divórcio? O homem baixou a cabeça, confirmando sem precisar falar. Cristina, você é uma profissional excelente, mas a situação ficou complicada. Felipe sugeriu que seria melhor para todos se você procurasse outros horizontes. Outros horizontes. Que expressão elegante para dizer que o ex-marido tinha pedido para ela ser sabotada profissionalmente. Cristina saiu daquele escritório carregando uma caixa com seus pertences pessoais, sentindo que estava perdendo muito mais que contratos. Estava perdendo a identidade que tinha construído durante anos, o respeito profissional, a independência financeira. Se essa história está tocando seu coração até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Mas a pior traição de todas veio da própria família.
Cristina ligou para sua irmã mais velha, Rosana, esperando encontrar pelo menos ali um pouco de compreensão. As duas sempre foram próximas, dividiam tudo desde pequenas. Rosana, preciso conversar com alguém. Estou me sentindo muito sozinha. Cristina, olha, eu entendo sua dor, mas você precisa fazer uma reflexão. Que tipo de reflexão? Será que você não falhou como esposa? Será que não deixou Felipe carente em alguma coisa? Homem não traz sem motivo. As palavras da irmã doeram mais que qualquer coisa que Felipe ou Bianca tinham falado. Era sua própria família, culpando ela pela traição que tinha sofrido. Como você pode dizer uma coisa dessas? Desculpa ser direta, mas você nunca conseguiu dar filhos para ele. Qualquer homem ia acabar procurando isso em outro lugar. E agora Bianca conseguiu o que você não conseguiu. Cristina desligou o telefone e chorou por horas. Até a família estava do lado de Felipe. Até as pessoas que deveriam amá-la incondicionalmente achavam que ela merecia ser abandonada por não conseguir engravidar. Os dias seguintes foram uma mistura de desemprego, solidão e desespero. Cristina passou a sair de casa apenas para comprar o necessário, evitando lugares onde podia encontrar conhecidos. Cada saída era um risco de ouvir comentários maldosos ou receber olhares de pena. Foi num desses dias no supermercado que ela teve o encontro mais humilhante de todos. Cristina estava na fila do caixa, quando ouviu uma risada conhecida atrás dela. Se virou e viu Bianca com duas amigas, empurrando um carrinho cheio de produtos caros. A barriga dela estava ainda maior e ela usava roupas que custavam mais que o aluguel do apartamento de Cristina. Meninas, vocês não sabem o que aconteceu ontem. Bianca falava alto, como se quisesse que todo mundo ouvisse. A ex-mulher do Felipe ligou para ele, chorando, pedindo dinheiro emprestado. Disse que está passando dificuldade. As amigas riram como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Sério? E o que ele falou? Falou que ela precisa aprender a se virar sozinha, que não é mais problema dele. Bianca riu ainda mais alto. Imagina numa mulher da idade dela, sem filho, sem marido, sem trabalho fixo, deve estar desesperada. Cristina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Ela nunca tinha ligado para Felipe pedindo dinheiro. Bianca estava inventando aquela história apenas para humilhá-la publicamente. E ela aceitou numa boa, nem insistiu. Deve ter entendido o recado. Bianca ajeitou a barriga com orgulho. Coitada, deve estar percebendo agora que perdeu o único homem que algum dia ia querer ela. Cristina não conseguiu mais ficar na fila. Abandonou as compras no carrinho e saiu correndo do supermercado, ouvindo as gargalhadas de Bianca ecoando atrás dela. Chegou em casa destruída, percebendo que não tinha mais para onde correr, mas naquela noite, sozinha no apartamento silencioso, algo dentro dela mudou. Fez uma promessa para si mesma. Não ia deixar que Bianca e Felipe tivessem o prazer de vê-la destruída para sempre. Porém, havia algo que Cristina ainda não sabia. Algo que mudaria completamente o rumo dessa história. Algumas semanas se passaram desde o encontro humilhante no supermercado e Cristina havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais aceitar ser a vítima silenciosa que todo mundo pisoteava. Se Bianca e Felipe pensavam que tinham vencido completamente, estavam prestes a descobrir que Cristina ainda tinha algumas cartas na manga. A primeira coisa que ela fez foi usar parte do pouco dinheiro que tinha para contratar um detetive particular. Não era um luxo, era uma necessidade. Precisava descobrir quem realmente era Bianca, porque alguma coisa naquela mulher não batia certo. O detetive se chamava Silva, um homem discreto que trabalhava com casos de traição há mais de 20 anos. Quando Cristina explicou a situação, ele balançou a cabeça com conhecimento de causa. Senhora, não é a primeira vez que vejo esse tipo de caso. Mulheres jovens que aparecem do nada na vida de homens bem-sucedidos. Quase sempre há mais coisa por trás. Que tipo de coisa?
Vamos descobrir, mas me dê algum tempo. Enquanto esperava o resultado da investigação, Cristina decidiu fazer sua própria pesquisa. Começou pelas redes sociais de Bianca, estudando cada foto, cada post, cada comentário. E foi aí que notou a primeira coisa estranha. Bianca dizia ter se formado em administração numa faculdade particular cara da cidade. Mas quando Cristina ligou para lá, fingindo ser uma empresa interessada em contratar, descobriu que nenhuma Bianca com aquele sobrenome tinha se formado naquela instituição. A segunda mentira apareceu quando Cristina investigou o histórico profissional de Bianca. Ela dizia trabalhar numa empresa de marketing digital antes de virar secretária. Mas quando Cristina passou em frente ao endereço que Bianca colocava no LinkedIn, encontrou apenas um prédio comercial abandonado. Quem é você realmente, Bianca? Cristina sussurrou para si mesma, sentada na frente do computador, no meio da madrugada. A resposta veio quando Silva ligou com as primeiras descobertas. Senhora Cristina, sente-se porque o que vou contar vai chocar a senhora. Cristina se preparou para o pior, mas nada podia tê-la preparado para o que ouviu. Bianca já fez isso antes, 3 vezes. Como assim? Ela tem um padrão. Procura homens mais velhos, casados, com dinheiro. Se aproxima, seduz, engravida e depois fica com tudo que pode. Os ex-maridos pagam pensão, ela fica com apartamento, carro, joias. O coração de Cristina disparou. E os outros homens? O que aconteceu com eles? Um deles faliu pagando pensão para uma criança que descobriu depois que não era dele. O outro teve depressão severa e precisou se tratar. O terceiro conseguiu provar na justiça que foi enganado, mas já tinha perdido casa, empresa, família. Cristina sentiu uma mistura de horror e alívio. Horror por descobrir que Bianca era ainda pior do que imaginava. Alívio por saber que não estava louca, que realmente havia algo errado com aquela mulher. Tem mais, senhora. Bianca usa nomes falsos. O nome verdadeiro dela é Patrícia Silva e ela tem antecedentes criminais por estelionato. Antecedentes criminais? Aplicou golpes em idosos, fingindo ser enfermeira. Levou joias e dinheiro de várias famílias antes de ser descoberta. Cristina desligou o telefone tremendo. Felipe não tinha apenas se apaixonado por uma mulher mais jovem. Tinha sido completamente enganado por uma criminosa profissional. Uma mulher que fazia da destruição de famílias um modo de vida. Mas havia uma peça do quebra-cabeça que ainda não fechava. A gravidez. Se Bianca era tão calculista, como tinha engravidado? Aquilo não fazia parte do padrão dela com os outros homens. A resposta veio quando Cristina decidiu seguir Bianca pessoalmente. Passou uma tarde inteira observando a rotina dela e foi quando viu algo que mudou tudo. Bianca saiu do apartamento que dividia com Felipe e foi direto para um café no centro da cidade. Lá, ela se encontrou com um homem jovem, moreno, que a beijou na boca antes mesmo dela se sentar. Cristina quase engasgou com o próprio ar. Bianca estava traindo Felipe. A mulher que tinha destruído o casamento dela estava fazendo exatamente a mesma coisa com Felipe. Mas o choque maior veio quando ela ouviu a conversa dos dois. Chegou mais perto, fingindo ler um livro numa mesa próxima, e escutou cada palavra. Amor, não aguento mais fingir que esse bebê é do velho. Bianca falava baixinho, mas Cristina conseguia ouvir perfeitamente. Calma, meu amor, falta pouco. Quando nascer, a gente some com o dinheiro dele e vai viver nossa vida longe daqui. Mas e se ele desconfiar que o filho não é dele? Não vai desconfiar. Você calculou direitinho as datas. Ele acha que foi naquela noite de reconciliação que vocês tiveram. Cristina sentiu o mundo girar. O bebê não era de Felipe. Bianca tinha planejado tudo nos mínimos detalhes, engravidando do verdadeiro namorado, mas fazendo Felipe acreditar que era o pai. E a ex-mulher dele não vai dar problema? O homem perguntou. Aquela coitada está destruída, sem amigos, sem trabalho. Ninguém acredita mais nela. Mesmo que desconfie de alguma coisa,
Quem vai dar ouvidos? Você é terrível. O homem riu, mas havia admiração na voz dele. Terrível e eficiente. Em alguns meses, somos ricos e livres. Cristina saiu do café com as pernas bambas, mas com o coração acelerado pela primeira vez em meses. Tinha a informação que precisava. Tinha a prova de que Bianca não era vítima de paixão, mas uma criminosa profissional. A primeira coisa que fez foi ligar para Silva. Silva, preciso de fotos e gravações. Bianca está traindo Felipe com outro homem. Senhora, isso não vai ser barato. Não importa o preço, quero todas as provas possíveis. Durante as semanas seguintes, Cristina se transformou numa investigadora determinada. Junto com Silva, ela documentou todos os encontros de Bianca com o verdadeiro pai do bebê. Fotografias, gravações, conversas pelo telefone. O mais chocante foi descobrir que Bianca não apenas traía Felipe, como também roubava dele. Ela tinha uma conta secreta onde guardava dinheiro que retirava da empresa de Felipe usando cartões que ele nem sabia que existiam. Contudo, havia uma revelação ainda mais devastadora esperando por Cristina. Uma descoberta que mudaria tudo o que ela pensava saber sobre si mesma. Durante a investigação, Cristina fez uma descoberta que mudaria completamente sua perspectiva sobre tudo o que tinha vivido. Procurando nos arquivos médicos que Silva conseguiu acessar, ela encontrou algo que a deixou sem palavras. Durante o tempo que estavam casados, ela e Felipe tinham feito vários exames de fertilidade. Na época, os médicos tinham dito que o problema estava com ela, que suas taxas hormonais indicavam dificuldade para engravidar. Mas quando mostrou esses mesmos exames para um médico amigo da família, Dr. Marcos, ele franziu a testa. Cristina, quem interpretou esses exames? O médico que nos atendia na época. Por quê? Porque a interpretação está completamente errada. Seus exames estão normais. O problema não estava com você. Como assim? Doutor. Marcos pegou os exames de Felipe e os analisou cuidadosamente. Depois de alguns minutos, ele levantou a cabeça com uma expressão grave. Cristina, preciso te contar uma coisa que vai chocar você. Pelos exames de Felipe, ele tem azoospermia severa. Isso significa que ele é completamente estéril. Não tem nenhuma possibilidade de ter filhos naturalmente. O mundo de Cristina virou de cabeça para baixo. Completamente estéril. Se Bianca estava grávida, o bebê definitivamente não era dele. Doutor, porque o médico disse que o problema era meu. Infelizmente, alguns profissionais preferem culpar a mulher para não ferir o ego masculino. É um preconceito terrível, mas ainda acontece. Cristina saiu do consultório com uma mistura de raiva e alívio. Raiva por ter sido culpada injustamente durante todos aqueles anos. Alívio por saber que nunca houve nada errado com ela. Naquela noite, organizando todas as provas que tinha coletado, Cristina percebeu que tinha em mãos o poder de destruir completamente a farsa de Bianca. Tinha fotos da traição, gravações das conversas, provas dos roubos e agora a confirmação médica de que Felipe era estéril. Mas ela não queria apenas desmascarar Bianca em particular. Queria fazer isso da forma mais pública e humilhante possível. Do mesmo jeito que tinha sido humilhada no supermercado, na frente de todos. E sabia exatamente onde isso ia acontecer. Felipe estava organizando um evento luxuoso para anunciar oficialmente o noivado com Bianca e apresentar o bebê que estava chegando. Todos os sócios da empresa, amigos, família, iam estar lá. Seria o palco perfeito para a maior revelação da vida dele. Cristina sorriu pela primeira vez em meses. Bianca achava que tinha vencido, que tinha conseguido enganar todo mundo perfeitamente. Mas não sabia que a mulher que tinha humilhado e desprezado tinha se transformado numa força que ela jamais imaginaria enfrentar. Enquanto isso, Cristina aproveitou o tempo que restava para trabalhar em si mesma. Usou parte do dinheiro que havia guardado para fazer um tratamento completo,
cortou o cabelo com um profissional renomado, fez tratamentos estéticos, comprou roupas elegantes. Mas mais importante que a transformação externa foi a interna. Cristina estava se descobrindo novamente, resgatando a confiança que havia perdido. E foi durante esse processo de renovação que conheceu o Dr. Marcos melhor. O que começou como consultas médicas sobre os exames se transformou em conversas longas sobre a vida, sobre sonhos, sobre recomeços. Dr. Marcos era tudo que Felipe não era: atencioso, respeitoso, interessado em conhecê-la de verdade. Você sabe que não precisa provar nada para ninguém, né? Ele disse durante um jantar que marcaram para discutir os laudos médicos. Eu sei, mas preciso provar para mim mesma. E já provou. Você é uma mulher incrível que foi enganada por pessoas sem caráter. Isso não diz nada sobre você, diz tudo sobre eles. Era a primeira vez em meses que alguém falava com ela sem pena, sem julgamento, tratando-a como uma pessoa completa e valiosa. Enquanto isso, Silva continuava coletando evidências. A investigação revelou detalhes ainda mais sórdidos sobre o esquema de Bianca. Ela não apenas desviava dinheiro da empresa, como também havia forjado documentos para conseguir empréstimos em nome de Felipe. Senhora Cristina, Silva ligou numa tarde. Descobri algo sobre o médico que fez os exames de vocês, na época. O que descobriu? Ele recebeu dinheiro para alterar a interpretação dos laudos. Bianca o procurou antes mesmo de começar a trabalhar para Felipe. Tudo foi planejado desde o início. A revelação foi como um soco no estômago. Bianca não apenas havia seduzido Felipe, havia estudado a vida dele, descoberto sobre os problemas de fertilidade do casal e manipulado a situação desde o começo. Como ela sabia sobre nossos problemas para ter filhos? Ela tinha acesso aos arquivos pessoais como secretária, viu os laudos médicos arquivados e montou o plano perfeito. Cristina desligou o telefone sentindo uma raiva que não sabia que existia. Bianca havia destruído propositalmente seu casamento, sua autoestima, sua vida inteira. Não foi um caso de paixão ou acidente. Foi um crime calculado e friamente executado. Mas a descoberta final foi a que mais a chocou. Silva conseguiu acesso aos registros bancários de Bianca e descobriu que ela havia transferido quase R$500 mil para uma conta no exterior. O plano era desaparecer com o namorado logo após o nascimento do bebê, deixando Felipe com uma pensão para pagar por uma criança que não era dele. Senhor Silva, Cristina disse durante a reunião final antes do evento, quero que você esteja lá no dia. Preciso de alguém para filmar tudo. Senhora, tem certeza de que quer fazer isso publicamente? Pode ser perigoso. Tenho certeza absoluta. Ela me humilhou publicamente. É assim que quero que ela seja desmascarada. Na véspera do evento, Cristina fez os últimos preparativos. Organizou todas as evidências numa apresentação clara e objetiva. Fotos, gravações, laudos médicos, extratos bancários. Tudo que provava que Bianca era uma criminosa e que Felipe era completamente estéril. Dr. Marcos ofereceu para acompanhá-la. Não precisa fazer isso sozinha, ele disse, segurando a mão dela. Preciso sim, mas obrigada por estar aqui. Sempre vou estar. Naquela noite, Cristina dormiu melhor do que havia dormido em meses. Não por vingança, mas por justiça. Não estava fazendo aquilo para machucar Felipe ou Bianca. Estava fazendo para que a verdade viesse à tona, para que outros homens não fossem enganados da mesma forma, para que ela pudesse finalmente fechar aquele capítulo e seguir em frente. Na manhã do evento, Cristina se arrumou com cuidado. Escolheu um vestido elegante, fez o cabelo no salão, caprichou na maquiagem. Mas diferente de antes, não estava se arrumando para impressionar ninguém. Estava se arrumando porque merecia se sentir bonita e confiante. Quando chegou ao local do evento acompanhada por Dr. Marcos, alguns convidados a reconheceram e começaram a sussurrar.
Cristina manteve a postura, cumprimentando as pessoas educadamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo estar ali. Felipe a viu entrando e ficou visivelmente desconfortável. Bianca, que estava radiante recebendo parabéns e presentes, perdeu o sorriso quando percebeu a presença da ex-mulher do noivo. O que ela está fazendo aqui? Bianca sussurrou para Felipe, tentando manter o sorriso para os fotógrafos. Não sei. Não esperava que ela viesse. Mas Cristina não estava ali para criar confusão ou causar escândalo. Estava ali para revelar a verdade no momento certo, da forma mais impactante possível. E esse momento chegou quando Felipe subiu ao palco para fazer o discurso oficial de apresentação da noiva e anunciar a gravidez. Amigos, família, sócios, Felipe começou com a mão na cintura de Bianca. Hoje é um dia especial. Quero apresentar oficialmente a mulher que mudou minha vida e anunciar que em breve seremos 3. O público aplaudiu. Bianca sorriu, tocando a barriga com carinho. Fotógrafos registraram o momento. Tudo estava perfeito para eles. Foi então que Cristina se levantou da mesa onde estava sentada. Mas o que ninguém esperava era o que estava prestes a acontecer. Uma revelação que mudaria para sempre a vida de todos ali presentes. Com licença, Cristina disse, caminhando em direção ao palco com a naturalidade de quem tinha todo o direito de estar ali. O salão ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ela. Felipe ficou pálido. Bianca apertou o braço dele com força. Os convidados sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Felipe, posso falar com você um momento? Cristina perguntou, subindo ao palco sem esperar resposta. Cristina, este não é o momento adequado. Felipe tentou manter a compostura, mas a voz tremia. Na verdade, é o momento perfeito, porque o que tenho para dizer interessa a todos aqui presentes. Bianca tentou interromper. Gente, acho melhor ignorarmos isso. A ex-mulher claramente não superou ainda. Ex-mulher que descobriu algumas coisas muito interessantes sobre você, Patrícia, Cristina disse, usando propositalmente o nome verdadeiro de Bianca. O nome ecoou pelo salão. Bianca ficou branca. Felipe franziu a testa. Quem é Patrícia? Ele perguntou, olhando para a noiva. Essa é a pergunta que eu vim responder, Cristina disse, pegando o microfone das mãos de Felipe. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a verdadeira Patrícia Silva, também conhecida como Bianca, uma golpista profissional especializada em enganar homens casados e bem-sucedidos. O murmúrio no salão aumentou. Bianca tentou tomar o microfone, mas Cristina se afastou. Isso é loucura! Não escutem ela! Bianca gritou, mas sua voz soava desesperada. Patrícia tem antecedentes criminais por estelionato. Cristina continuou com a voz firme. Ela já aplicou o mesmo golpe em 3 homens antes de Felipe. O padrão é sempre o mesmo. Se aproxima como funcionária, seduz, engravida e depois leva tudo que pode. Felipe olhou para Bianca com uma expressão de choque crescente. Do que ela está falando? Está falando mentiras porque não aceita que perdeu. Bianca tentou se defender, mas a voz saía trêmula. Cristina fez um sinal para Silva, que estava no fundo do salão com uma câmera. Ele se aproximou, carregando um tablet. Tenho aqui gravações que provam tudo o que estou dizendo, Cristina anunciou. Incluindo conversas entre Patrícia e seu verdadeiro namorado, o pai biológico do bebê que ela carrega. O salão explodiu em comentários. Felipe agarrou o braço de Bianca. Que história é essa de verdadeiro namorado? Ele perguntou, a voz rouca de desespero. Cristina tocou o play no tablet. A voz de Bianca saiu clara pelos alto-falantes do salão. Amor, não aguento mais fingir que esse bebê é do velho. Falta pouco. Quando nascer, a gente some com o dinheiro dele e vai viver nossa vida longe daqui. O silêncio no salão era ensurdecedor. Bianca tentou negar. Isso é montagem.
Ela contratou alguém para imitar minha voz. Mas Cristina continuou reproduzindo a gravação. A voz do outro homem respondia: calma, meu amor. Ele não vai desconfiar que o filho não é dele. Você calculou direitinho as datas. Felipe soltou o braço de Bianca como se tivesse levado um choque. Esse bebê não é meu? Não pode ser seu, Felipe, Cristina disse, pegando uma pasta com documentos. Porque você tem azospermia severa. É completamente estéril. Sempre foi. Ela entregou os laudos médicos para ele. Felipe leu com as mãos tremendo. Mas o médico disse que o problema era seu. O médico mentiu, Cristina explicou. Patrícia faz subornos para alterar a interpretação dos exames. Ela sabia desde o início que você não podia ter filhos. Por isso engravidou do namorado, mas fez você acreditar que era o pai. Felipe olhou para Bianca com uma expressão de horror e traição que deixou todos no salão desconfortáveis. É verdade? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Bianca tentou uma última cartada. Felipe, você vai acreditar nela, na mulher que não soube te fazer feliz? Mas Cristina não havia terminado. Senhoras e senhores, Patrícia também desviou quase R$500 mil da empresa de Felipe. Tenho aqui os extratos bancários que provam as transferências para contas no exterior. Ela mostrou os documentos para o público. Vários sócios da empresa se levantaram indignados. E o plano era sumir logo após o nascimento do bebê, deixando Felipe pagando pensão para uma criança que não é dele. Felipe se afastou de Bianca como se ela fosse radioativa. Quem é você? Quem é você realmente? Bianca percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Tentou sair correndo, mas Silva e 2 seguranças do evento a interceptaram. Por favor, deixe-me ir embora, ela implorou. Toda a arrogância desapareceu. Você vai embora sim, Felipe disse, a voz carregada de raiva. Direto para a delegacia. Se você está se identificando com essa reviravolta, curte o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que Cristina fez nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. Cristina observou tudo com uma sensação de justiça cumprida. Não sentia prazer na humilhação de Bianca, mas sim alívio por ter conseguido expor a verdade. Dr. Marcos se aproximou dela. Você está bem? Estou melhor do que estive em muito tempo, ela respondeu, sorrindo pela primeira vez desde que tudo começou. Felipe se aproximou, visivelmente abalado. Cristina, eu não sabia. Peço desculpas por tudo. Você também foi vítima dela, Felipe. Mas isso não apaga o que você me fez passar. Eu sei. E vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Enquanto Bianca era levada pelos seguranças, gritando que tudo era mentira, Cristina percebeu que havia fechado um ciclo. Não precisava mais do reconhecimento ou das desculpas de Felipe. Havia provado para si mesma que era capaz de lutar pela verdade e pela justiça. E o mais importante, havia descoberto que valia muito mais do que qualquer um havia feito ela acreditar. Mas a história ainda não havia terminado completamente. Nos dias que se seguiram ao evento, a história de Patrícia Silva se espalhou pelos meios empresariais e jurídicos da cidade. A jovem que todos conheciam como Bianca foi formalmente acusada de estelionato, falsificação de documentos e apropriação indébita. As investigações revelaram que o esquema era ainda mais elaborado do que Cristina imaginava. Patrícia havia estudado Felipe por meses antes de se candidatar à vaga de secretária. Sabia sobre sua condição de esterilidade através de um contato na clínica médica. Havia pesquisado sua situação financeira e até mesmo mapeado suas rotinas pessoais. O golpe foi planejado nos mínimos detalhes. O verdadeiro namorado de Patrícia, identificado como Bruno Mendes, também foi preso. Juntos, eles haviam aplicado variações do mesmo golpe em pelo menos 5 homens nos últimos 3 anos, sempre seguindo o mesmo padrão. Ela se infiltrava na vida da vítima enquanto ele permanecia nas sombras,
esperando o momento certo para fugir com o dinheiro. Felipe passou por um período de profunda depressão. Descobrir que havia sido completamente manipulado, que havia abandonado uma esposa leal por uma criminosa e que havia perdido quase tudo que construiu, foi um golpe devastador em sua autoestima. Ele tentou se reaproximar de Cristina algumas vezes, mas ela deixou claro que aquele capítulo estava definitivamente encerrado. Felipe, eu te perdoo pelo seu bem, não pelo meu, ela disse durante uma das últimas conversas que tiveram. Mas perdoar não significa esquecer ou voltar atrás. Nós dois merecemos vidas diferentes. A empresa de Felipe sofreu um abalo significativo com o escândalo. Vários contratos foram rescindidos e ele precisou vender alguns ativos para cobrir os prejuízos causados por Patrícia. Ironicamente, Cristina se ofereceu para ajudar na consultoria da reestruturação empresarial, não por amor, mas por profissionalismo. Era uma das poucas pessoas que conhecia profundamente o negócio. Cristina, por sua vez, descobriu uma força interior que nunca soube que possuía. O processo de investigar, reunir provas e enfrentar a verdade a transformou em uma pessoa mais confiante e determinada. Ela decidiu abrir sua própria empresa de consultoria, especializada em auditoria e investigação empresarial. Depois de tudo que passei, desenvolvi um olhar muito aguçado para detectar inconsistências e pessoas não confiáveis. Ela contou para Dr. Marcos durante um jantar. É como se a experiência ruim tivesse me dado um superpoder. Dr. Marcos sorriu. Você sempre teve esse superpoder. Só precisava de uma oportunidade para descobrir. O relacionamento entre eles floresceu naturalmente. Diferente do que viveu com Felipe, com Marcos não havia pressão, cobranças ou competição. Ele admirava sua inteligência, respeitava sua independência e apoiava seus sonhos profissionais. Mais importante ainda, ele nunca a fazia se sentir deficiente por não ter conseguido engravidar. Você quer ter filhos? Cristina perguntou numa conversa franca que tiveram após alguns meses de namoro. Quero ter uma família com você, seja ela como for, ele respondeu. Se tivermos filhos biológicos, adotivos, ou se formos só nós dois, não importa. O que importa é que sejamos felizes juntos. Era a primeira vez na vida que alguém a amava exatamente como ela era, sem condições, sem exigências, sem tentar mudá-la. 6 meses após o escândalo, Cristina recebeu uma ligação inesperada. Era de uma das vítimas anteriores de Patrícia, um empresário de outra cidade que havia lido sobre o caso nos jornais. Senhora Cristina, eu queria agradecê-la por ter tido a coragem de expor essa mulher. Por causa da sua atitude, outras vítimas estão se manifestando e conseguiremos recuperar pelo menos parte do que perdemos. Cristina percebeu que sua decisão de tornar pública a farsa de Patrícia havia ajudado outras pessoas a obterem justiça. Não se tratava mais apenas da sua história pessoal, mas de um padrão criminoso que precisava ser interrompido. 1 ano depois, no aniversário do evento que mudou sua vida, Cristina estava em seu escritório novo, próspero e bem-sucedido, quando recebeu uma última ligação de Felipe. Cristina, eu sei que você não quer falar comigo, mas preciso dizer uma coisa. O que é, Felipe? Obrigado. Por ter descoberto a verdade, por ter me salvado de uma vida de mentiras e por ter me mostrado o tipo de homem que eu não quero mais ser. Felipe, você não me deve nada. Cada um de nós fez suas escolhas e tem que viver com as consequências. Eu sei, só queria que você soubesse que admiro muito a mulher forte em que você se transformou. Ou melhor, a mulher forte que você sempre foi e eu nunca soube enxergar. Cristina desligou o telefone e olhou pela janela do escritório. Via a cidade se movimentando, pessoas vivendo suas vidas, cada uma com seus desafios e suas vitórias. Não sentia raiva, ressentimento ou tristeza. Sentia gratidão. Gratidão por ter descoberto sua verdadeira força,
Gratidão por ter encontrado um amor verdadeiro com Marcos. Gratidão por ter conseguido transformar uma das piores experiências da sua vida em algo que a tornou mais sábia e mais compassiva. Naquela noite, jantando com Marcos num restaurante que tinham descoberto juntos, ele fez uma pergunta que a surpreendeu. Você se arrepende de alguma coisa? Cristina pensou por um momento. Não, nem da dor, nem das lágrimas, nem da humilhação. Porque tudo isso me trouxe até aqui, até você, até a pessoa que sou hoje. Marcos sorriu e segurou a mão dela sobre a mesa. Então, brindamos ao recomeço? Brindamos à verdade, ela corrigiu. Porque foi ela que nos libertou. Alguns meses depois, Cristina e Marcos se casaram numa cerimônia simples, apenas com pessoas que realmente importavam. Não houve ostentação, não houve competição, não houve falsidade. Apenas amor verdadeiro, respeito mútuo e a promessa de construírem juntos uma vida baseada na honestidade e no companheirismo. E assim, a mulher que um dia foi humilhada e abandonada por não conseguir dar filhos ao marido, descobriu que valia muito mais do que qualquer um havia feito ela acreditar. Descobriu que sua verdadeira força não estava em se adequar às expectativas dos outros, mas em ser fiel a si mesma. A história de Cristina se tornou um exemplo de que às vezes é preciso perder tudo para descobrir quem realmente somos. E que a verdade, por mais dolorosa que possa ser no início, é sempre libertadora no final. Se você está sempre por aqui, e essas histórias já fazem parte da sua vida, então que tal dar um passo a mais? Vire membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias, entre vários outros benefícios. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.